Você já percebeu que muitas pessoas começam projetos, fazem promessas, criam planos, mas poucos conseguem permanecer? Começam uma dieta, começam a ler a Bíblia, começam a orar, começam um propósito, começam um curso, até mesmo iniciam um relacionamento, mas dias depois terminam e fica aquela pergunta: se o problema era falta de capacidade ou falta de disciplina? Existe uma pergunta ainda mais profunda. Será que a disciplina que Deus espera de nós é a mesma disciplina que o mundo nos ensina? Hoje eu quero mostrar algo que mudou completamente a maneira de eu enxergar esse assunto. Porque existe uma disciplina que produz resultado por algum tempo. E existe uma disciplina que transforma quem você é. Quando ouvimos a palavra disciplina, normalmente a nossa mente vem regras, vem obrigações e vem cobrança. E até mesmo vem pensamentos de pessoas nos dizendo: você precisa fazer isso. Mas a Bíblia apresenta uma visão muito mais profunda nesse aspecto. Ela mostra que a disciplina não começa em nossas mãos, que não está em nosso controle, mas que ela começa no coração. Já falei sobre coração aqui. Quando a Bíblia diz sobre coração, na maioria das vezes ela não está dizendo do órgão muscular. Ela está dizendo das nossas emoções, do nosso sentimento. E quando muita gente começa a lutar para mudar o seu comportamento, Deus, ele começa a trabalhar primeiro em nossas intenções. Um exemplo disso é quando duas pessoas começam um propósito no mesmo sentido, no mesmo caminho, para ter um avanço espiritual. É normal, quando uma consegue avançar espiritualmente e crescer e a outra não consegue. Sabe por quê? Porque Deus, normalmente, ele não está olhando aquilo que fazemos. Deus, ele sempre observa aquilo que nos inspira. Qual é a nossa intenção? Vocês podem analisar isso lá no Gênesis, na oferta que Caim ofereceu e que Abel ofereceu. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, foi exatamente isso que o apóstolo Paulo compreendeu. E Paulo nos escreve a esse respeito. Epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler com você e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba uma coisa, Paulo não começou falando de resultado, Paulo não começou falando de sucesso, Paulo não começou falando de conquistas, mas Paulo começou falando de regras. E isso muda completamente a perspectiva dessa narrativa. Sabe por quê? Porque disciplina na Bíblia não nasce do desejo de conquistar alguma coisa. Ela nasce da decisão de pertencer a alguém. E esse alguém é Deus. Hoje, muitas pessoas ficam se perguntando: como consigo ser disciplinado? Talvez essa pergunta não seja a mais coerente. A pergunta correta é: quem governa as minhas decisões? Porque aquilo que governa as suas decisões também governa seus hábitos. E os seus hábitos é que ajudarão você a construir o seu futuro ou a sua vida. Imagine uma árvore. Ninguém manda essa árvore produzir fruto, mas se ela estiver no solo saudável, o fruto vai aparecer. É natural. Semelhante é a disciplina. Quando estamos alinhados, a disciplina ela aparece e os hábitos começam a mudar. Isso é natural. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre trabalha na raiz. Deus, ele sempre sabe por onde começar. Ele começa sempre pela base. E nós, muitas das vezes, queremos arrancar e tirar esses frutos. Existem pessoas, até eu posso citar eu, que se pudesse, apagaria muitas partes do seu passado, porque eram frutos que eu não gostaria de ter produzido. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando: eu começo tudo, mas não termino. Quero lhe dizer uma coisa, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos lutas, e lutas ferrenhas. Só que existe uma diferença, é que alguns continuam tentando
mudar o comportamento. Chega alguém diferente, num ambiente diferente, você quer se portar de forma diferente. Tenta mudar esse comportamento. Enquanto outros permitem que Deus transforme primeiro o seu interior. Entende a diferença? E quando isso acontece, meu amigo, a disciplina deixa de ser um peso, deixa de ser um fardo, e ela passa a ser a consequência dessa transformação. É exatamente aqui que muitas pessoas confundem esforço com transformação. O apóstolo Paulo continua nos ensinando, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Existe uma diferença enorme entre a conformação e a transformação. A conformação, a pessoa que é conformada, ela tenta mudar o comportamento. E o comportamento dela, ela muda até sob pressão. Mas a pessoa que é transformada, ela é mudada por dentro. É por esse motivo que muitos conseguem manter uma disciplina por alguns dias. Até conseguem, mas quando a motivação acaba, cessa, tudo volta a ser como era antes. Porque a mudança aconteceu apenas aqui, ó, no exterior. Não aconteceu na mente, que é o interior. A Bíblia mostra que Deus trabalha de dentro para fora. Isso em vários livros. Deus trabalhando sempre, primeiro, de dentro para fora. Por quê? Primeiro ele transforma o entendimento. Depois dessa transformação, alcança outras áreas de nossas vidas. E as escolhas, elas formam hábitos. E os hábitos, ele começa a formar o nosso caráter. É exatamente por isso que Deus não se interessa apenas no que você faz. Ele deseja transformar quem você está se tornando. Para um instante, reflite comigo quantas vezes você prometeu para si mesmo. Agora vai. Segunda-feira eu começo. Dessa vez será diferente. Talvez você até tenha conseguido durante alguns dias, mas depois voltou ao mesmo lugar. Não porque você é fraco, mas porque tentou mudar apenas o comportamento, o exterior, sem renovar a mente, sem uma renovação, uma metanoia, uma transformação. Enquanto a mente continuar pensando da mesma forma, meu nobre, a vida continuará produzindo o mesmo resultado. Vou descodificar para você. Enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas hoje, você vai colher os mesmos resultados amanhã. Não é possível você plantar maçã e colher pera. Se plantou maçã, você vai colher maçã. Olhe para Jesus. Quando olhamos para ele, ficamos impressionados. Porque antes mesmo de Jesus começar seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto. No deserto não tinha aplausos. No deserto não tinha multidão. No deserto não tinha milagres grandes feitos para pessoas verem. Mas no deserto tinha uma coisa: obediência. E isso nos ensina uma verdade poderosa, porque a obediência é um princípio. A disciplina não começa quando todos estão olhando, tá? Não começa quando todo mundo está vendo. Ela nasce quando ninguém vê, nasce no secreto. E é no secreto que Deus transforma homens e mulheres capazes de permanecerem firmes em público quando forem lançados. Talvez você esteja esperando sentir vontade para começar, mas a maturidade espiritual nem sempre começa com vontade. Se você esperar ter vontade para começar as coisas de Deus, ou começar a ter um progresso espiritual, é complicado. Você tem que decidir. Então começa com uma decisão. Você decide orar. Você decide sentir a presença. Você decide ler a Bíblia todos os dias, mesmo estando cansado. Você decide permanecer fiel a qualquer situação,
mesmo quando ninguém reconhece que você é uma pessoa assim, tá? Porque sua motivação deixou de ser as emoções. Não é mais as emoções, você controla ela. Agora ela é a obediência. E quando a obediência se torna um estilo de vida, a disciplina deixa de ser um esforço constante, ela passa a fazer parte da sua identidade. Entendeu? O que é a obediência? Ela começa a produzir em você uma pessoa diferente. E uma verdade importante: existe uma frase que mudou a forma como eu enxergo esse assunto. É por isso que eu trouxe ele aqui para você. A disciplina não revela apenas o que você faz todos os dias, a rotina. Ela revela quem está governando a sua vida. Quem governa a sua vida? Porque aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração sempre encontrará um espaço na sua agenda. Se Deus é o primeiro de tudo, ele vai encontrar um espaço na sua agenda. Se a sua vontade, outras coisas governam a sua vida, essas coisas vão encontrar um espaço na sua agenda. Então, quero lhe fazer agora uma pergunta. Qual será a área da sua vida que Deus está chamando você para desenvolver uma disciplina? Na oração? Na Bíblia? Na família? No casamento? No tempo? Na administração do seu tempo? Na sua saúde? Já pensou? Não tente. Direcionamento. Não tente resolver tudo de uma vez. Escolha uma área só. Dê um passo de cada vez. Suba um degrau de cada vez. Espere nesse degrau. Lembre de uma frase: grandes transformações normalmente começam com pequenas decisões repetidas em fidelidade. A disciplina que Deus deseja não tem como objetivo impressionar pessoas, jamais. Ela tem como objetivo formar o caráter de Cristo em nós. Porque Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando do que apenas naquilo que você consegue realizar hoje. E quando entendemos isso, meu amigo, a disciplina deixa de ser um peso, um fardo, ela passa a ser uma resposta de amor àquele que primeiro nos amou. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários agora: hoje eu decido permanecer. Quero ler sua resposta e orar por você. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa de ouvir essa mensagem. E se você deseja crescer na palavra de Deus e permanecer e aprender princípios que fortalecerão sua vida espiritual e seu caráter, inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Toda semana teremos novos conteúdos para caminharmos juntos nessa jornada. Deus abençoe a sua vida. Te espero no próximo vídeo.